também. Vamos pra próxima aqui, ó. Morde e assopra energia. Vai conhecer a história agora do filósofo Diógenes, o cínico. Não é isso, Ranieri? Exatamente. O Morde e Assopra, ele traz tudo que você pode encontrar em qualquer site. Inclusive coisas relacionadas à história e filosofia. Que outro programa de rádio... Não tem. Traz filósofos aqui para serem estudados, hein, Palhacinho? É só aqui. Não tem. Nossa, aqui. É imersivo isso. É imersivo. E você vai entender por que o Morde e Assopra está falando de filosofia. Logo mais você vai entender, viu, Palhacinho? Um dos filósofos mais legais da Grécia Antiga é Diógenes, de Sinope, também conhecido como Diógenes o Cínico ou Diógenes o Cão. Alguém já ouviu falar do grande Diógenes? Nunca ouvi falar. Eu acho ele da hora Eu demais. só ouvi falar no Marcão. O Johnny vai soltar aqui pra gente imagens, né? Pra quem nunca sabe, como que era o Diógenes? Tem lá no YouTube, corre lá no YouTube da Energia 97, na transmissão do Morde e Assopra, deixa o seu like. Em Atenas, Diógenes se tornou discípulo de Antítenes, um pupilo de Sócrates, e foi fundador da filosofia cínica, né? Um dos fundadores, na verdade, da filosofia cínica. O cinismo, pra você que não sabe, pode ser diferente lá na filosofia do que é hoje em dia. Na filosofia clássica, o cínico, ele defendia uma existência simples, livre de necessidades, posses, rejeitando a busca por poder e fama. Além disso, o cínico clássico, ele traz também em seu comportamento um desprezo pelas convenções sociais e as trata de forma irônica e sarcástica. Por isso que o cínico lá de trás se converteu. Quando você fala, você é cínico, tal. Porque o cínico clássico, ele usa muito de sarcasmo, de ironia e por aí vai. Mas voltando para Diógenes, Palhacinho, na Grécia, ele se tornou um mendigo que habitava as ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema a sua grande virtude. Então, Diógenes era um filósofo que era um mendigo, na verdade. E muitas vezes ele ficava lá peladão também. Só que essa fama, ele era um mendigo e ele foi ganhando fama por ser um filósofo mendigo. E isso aí chegou em grandes nomes aí da antiguidade. Além disso, ele não curtia muito Platão e Aristóteles, então ele era desbocado mesmo, não estava nem aí, porque dois dos principais filósofos ele era tretado e não ligava para isso. Existia rivalidade. Existia, bastante. Aliás, dentre os filósofos gregos, Diógenes era o único que era contra a escravidão, então isso é muito interessante. E mais do que isso, provavelmente Diógenes foi o mais folclórico dos filósofos. São inúmeras as histórias que contavam já na antiguidade. E uma das mais famosas, Palhacinho, olha isso. É o curioso encontro entre o Diógenes, que era ali uma pessoa em situação de rua por escolha própria, e Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Aliás, essa história que é muito interessante foi relatada pelo canal de filosofia do Tinoco, e o Johnny vai soltar na tela pra gente. E Diógenes foi o cara mais perturbado da Grécia Antiga. Só que a filosofia dele de viver na rua sem nenhum bem material acabou fazendo com que ele ficasse famoso. E quando o Alexandre o Grande foi visitar a Grécia Antiga, ele encontrou Diógenes. E ele falou pra Diógenes, pô, sou muito seu fã, pode me pedir qualquer coisa porque tá ligado, o papai tá chato. Então Diógenes olha no fundo dos olhos de Alexandre o Grande e pede, eu desejo o sol. Então o Alexandre o Grande fica meio tipo, pô, pera lá, né, mano, o sol é grande demais. Você quer que eu, tipo, busque o sol pra você? E aí o Diógenes responde, não, meu parceiro, eu quero que você saia da minha frente e deixa eu tomar o meu solzinho em paz. E todo mundo que tava ao redor do Diógenes viu ele falando isso e ficou maluco, queria sair na mão com o cara. Mas Alexandre o Grande fala, relaxa, gente, porque se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes o Cínico. Diógenes vê isso e fala, pois se eu também não fosse Diógenes, eu gostaria de ser Diógenes. Então você vê, ó, o Diógenes é tão doido que veio o Alexandre o Grande só pra ver o cara e ele tirou na cara dura Alexandre o Grande e o Alexandre não ficou bravo, né? Na época que ele já era quem ele era. Exato. Existem muitas outras histórias, viu, Dodô, envolvendo o Diógenes, como o dia em que um grupo de pessoas se juntou pra tirar sarro dele. Essas pessoas então jogaram um monte de ossos e mandaram ele comer. Foi aí que o Diógenes sacou a trombeta pra fora e urinou nos ossos na frente de todo mundo. Tem imagens? Não temos imagem disso. Diógenes só tinha como posse uma lamparina, que ele dizia ironicamente que o ajudava na busca por pessoas honestas, um balde pra beber água e um barril, que era a sua casa. Ó, agora vocês estão vendo onde está chegando. Exato. Referência. Essa característica, aliás, faz com que Diógenes, muita gente pense, né, que Diógenes ele serviu como inspiração para o Roberto Gomes Bolanhos para criar o personagem Chaves. Mas será que é verdade? Então, para fechar aqui o Morde e Assopra de hoje, a gente foi atrás de uma matéria, aliás, feita pelo Fórum do Chaves,
que é a maior página voltada para a série no país, e essa página fez a investigação sobre o Diógenes estar na origem ou não do Chaves. Nessa pesquisa, o perfil traz um trecho de uma entrevista do Mário Sérgio Cortella ao Danilo Gentili em 2013, no extinto Agora é Tarde da TV Bandeirantes. No bate-papo, o Cortella, ele destaca as semelhanças entre o Diógenes, o cinismo e o personagem Chaves, e o Johnny vai soltar na tela. Você tem que lembrar que o Chaves, a personagem da TV, ele é alguém que se inspirou num pensador clássico chamado Diógenes. Né? Você sabe que Diógenes é um filósofo grego pós-socrático que morava num barril e vivia nu. Aliás, porque ele não tinha propriedade alguma para não ser propriedade de nada. Se você já observou na série do Chaves, né, ninguém tem animal de estimação naquela vilinha. Porque o único ser ali que é um animal de estimação é o próprio Chaves. Segundo, é o único que é livre. Ele é o único que é livre. Ele é o único que pode dizer o que quer. Ele não tem nada a perder. E essa frase foi sem querer, querendo, ela é uma frase cínica. Não sei se sabe, provavelmente sim. Cínico vem do grego cachorro. Kinos, né, significa cachorro. Por isso, se diria que alguém é cínico quando ele vive como um cão, solto por aí. E o Chaves, com o qual você brincou, como foi sem querer, querendo, ele é alguém que vive como um cão naquele lugar. Mas, repito, é o único que é livre. Desse ponto de vista, ele é admirável. Me adota, Cortella, me Que adota. legal, A minha né? mente fez assim, ó. É boom, exato. Cortella é incrível. Cara, que louco isso, hein? Muito louco. Porém, Dudu, em suas entrevistas, o Roberto Gomes Bolanhos, ele nunca citou diretamente o Diógenes ou qualquer elemento da filosofia grega na criação do personagem mais famoso dele, que é o Chaves. Aliás, o Fórum do Chaves também trouxe uma entrevista concedida pelo Bolanhos ao Gugu em 1991, onde o Bolanhos diz que o personagem nasceu para representar as crianças pobres da América Latina. Então, se você quer ver o Bolanhos, tem saudade deles, e essa entrevista bem curiosa que ele deu ao Gugu em 91, corre lá no YouTube da Energia 97, na transmissão do Morde a Sopra, que o Johnny vai soltar na tela pra gente agora. Como é que apareceu a ideia de criar o Chaves? Vendo tantos meninos, crianças, que há em toda a América, como no Brasil, no México, na Guatemala, em qualquer lugar, que é pobre, mas é otimista. Um menino que, apesar de que não tem brinquedos, não tem o que comer às vezes, mas que mesmo sem comida é otimista. E esse existe em toda a América. Caramba. Então, O cara falando sério, mas com o dublador fica engraçado. Então, eu ia falar isso. É uma porcaria a resposta dele. Eu esperando uma tradução do Ranieri. E ó, uma observação interessante pra fechar, viu, Palhacinho, é que diferentemente do Diógenes, o Chaves, ele não escolheu a vida simples e sem bens materiais. Pelo contrário, em praticamente todos os episódios, o Chavinho demonstra o desejo de possuir coisas que os outros garotos possuem, como brinquedos, dinheiro, o sanduíche, De etc. mortadela. Exato. Além disso, ao contrário do filósofo, Chaves não morava no barril, mas sim na casa número 8 do Cortiço. O barril, na verdade, era o seu cantinho especial. Em outras palavras, o Chaves pode sim ser um ótimo exemplo para falar do Diógenes e do cinismo, porém, o personagem não foi inspirado no filósofo, viu, Palhacinho? Que coisa, hein? É. Ah, Nossa, muito interessante. mas é bem... Bem bacana. A explanação do Cortella é muito Foi muito interessante. legal, Fica foi muito muito legal. né, Cortella em é um- cima. Cortella é um gênio. Energia. Morde e assopra.